Gente, apesar de vocês assumirem uma posição política, é importante a gente falar que vocês três são jornalistas e vocês, claro que, obviamente, tem a noção de que tem que criticar também o que está errado, no mesmo lado político que você pensa, né? Então, assim, eu tenho certeza que vocês têm esse bom senso também, tá? As pessoas não podem dizer que é só algo de... é só porque elas são de esquerda ou porque elas gostam. Há um trabalho de apuração, há um trabalho de reunião de pauta, que eu sei que vocês fazem de forma online, em grupo e tal. Então, assim... Tem essa preocupação mesmo, né? De também não ultrapassar a questão da nossa ética jornalística. Tudo isso é muito pensado, né? Demais. E assim, porque assim, a gente tem um posicionamento político, mas não partidário. Para começo de conversa. A gente não tem afiliação partidária nenhuma. É bom falar, né? Porque tem gente que pode até pensar, né? Acusam. Tem uns que acusam. Então, a gente já fez episódio, por exemplo, mais crítico, assim, trazendo problemas do PSOL, né? E a gente conhece muita gente do PSOL, se dá super bem com as pessoas. E sabe, mas era uma confusão interna que a gente, vamos abordar esse tema que é importante para entender como funciona um partido, como é o PSOL no Ceará. Sim. A gente achou que era importante. E aí, magoou um lado, magoou outro lado, e a gente no meio dessa confusão. Meu Deus do céu, né? Mas é o nosso papel, né? Mas é isso, é um jornalismo. Da mesma forma, o PT. O PT, a gente conhece muita gente, não sei o que, tarará. Assim, a gente apoiou o Lula, claro. A gente, no final das contas, era o presidente que estava lá contra o Bolsonaro para vencer o Bolsonaro, não tinha dúvida. Mas não significa que a gente vai achar tudo lindo e maravilhoso, aplaudir tudo. Temos críticas. Então, aí, às vezes, as pessoas... mas não critica. Você escuta o podcast? Porque, assim, a gente critica. O governo é humano, a gente critica. Governo Sarto. Assim, é governo? Vai ter problema? A gente está criticando. Agora, o que a gente se posicionou realmente, assim, de uma forma muito enfática foi contra o fascismo, contra o bolsonarismo. Isso não cabe. Então, uma figura como o senador Girão, a gente não leva no podcast, não vai dar espaço para ele ficar falando as monstruosidades que ele fala. Sabe? De desinformação, isso é um posicionamento nosso. Sim. A gente tem esse direito mesmo de recorte. Mas não significa que a gente não escuta outras pessoas de direita, a gente escuta, sabe? A direita civilizada, a direita... Não, agora, a direita como ele, como seria outros, que já basta citar o nome dele. Ninguém vai levar, eu digo, é muito pra quê, menina? Dá palco pra isso? Dá palco pra um terraplanista, dá palco pro homem que tem contra a ciência, contra as vacinas. Não, porque era a favor na época da Covid, apelidei ele de giroquina, que era mistura de girão com cloroquina. Falar, a gente vai levar um desgraçado dele? Não vai levar nada. Olha, gente, é importante falar que o fato de você ter um podcast dá a liberdade de você escolher as pessoas com quem você quer trocar ideia, informação, diferente de um veículo de comunicação, que todas elas já passaram, que nós temos que ouvir todos os lados, independentemente de acreditar ou não. Então, assim, lembrando que elas sabem fazer, certo? Todo esse papel de ouvir, né? Qualquer tipo de informação e notícia que é veiculada, pode ter certeza que tem uma apuração. Se a pessoa não responder, a gente diz, procuramos fulano de tal, até tal momento não recebemos resposta, mas é obrigação de jornalista. Então, hoje em dia, elas têm essa liberdade, né? Depois de algum tempo em veículos de comunicação. Então, assim, lidar com essa liberdade dá mais personalidade ao trabalho de vocês, né? Talvez. Total. A gente entra num contexto de mídia de nicho mesmo, não há dúvidas. A gente sabe que tem um público específico que gosta de trocar ideias sobre isso, que gosta de ouvir os deboches, as comédias, o jeito descontraído com que a gente trata. E é uma mídia de nicho alternativa. E a gente jamais, né, por mais que tenhamos a ética jornalística, a gente jamais vai querer se comparar com um veículo de imprensa convencional. Sim. Cada um faz seu trabalho, está falando com um público específico. É um outro momento da carreira de vocês, né? Totalmente diferente. Agora, tem dilemas e questões que surgem, né? Como todo mundo trabalhou muito tempo em redação, vem da mídia tradicional, a gente se vê diante de dilemas o tempo todo. Tipo assim, sobre tal assunto, surge uma informação, como é que a gente vai tratar essa informação? Tem que apurar melhor, tem que ouvir o outro lado, precisa ouvir nisso aqui, precisa não ouvir nesse outro aspecto. Então, são dilemas que a gente não teria, né, se estivesse num jornal, numa emissora, mas como a gente está agora numa mídia nova, né, e para todas nós é nova, a gente se vê, às vezes, em alguns impasses. Mas é o dia a dia. A gente vai calibrando, vai tentando aprender com as situações, erra,
óbvio que erra, né? Recebe crítica, nem sempre positiva. A maioria das vezes a gente tem um carinho, um feedback muito carinhoso, mas às vezes vem críticas pertinentes. Sim. E isso faz a gente pensar, né? A gente está trabalhando e pensando.